Beleza, galera? Tudo certo aí? Questão 23 na área agora. Considere um sistema óptico constituído de um tubo cilíndrico opaco no qual foi acoplado internamente uma lente esférica gaussiana, plano convexa, de índice de refração igual a 1,5 e raio de curvatura igual a meio metro para a face convexa, conforme a figura 1 a seguir. Nessa disposição, a lente divide o tubo em duas partes que são preenchidas com materiais homogêneos, transparentes e isotrópicos de índices de refração N1 igual a 2 e N2 igual a 1, tal que N1 é maior que N, que é maior que N2. A partir dessa configuração, faz-se incidir um feixe de luz paralelo ao eixo do cilindro e ao eixo óptico principal da lente, que, após refratar-se, converge para o ponto focal P, figura 2. Posteriormente, utilizando o mesmo sistema óptico, porém trocando-se o material de índice de refração N1 por outro, também homogêneo, transparente e isotrópico, de índice de refração N3 igual a 3, incidindo o mesmo feixe de luz paralelo ao eixo do cilindro sobre a mesma lente, obtém-se o ponto focal P'. Nessas condições, a razão entre P e P', entre as distâncias P e P', é dada por... Pois bem, um probleminha a respeito das lentes esféricas, pessoal. E quando aparece uma situação como essa, é muito comum vir à nossa mente a equação dos fabricantes de lentes. Não é isso? Então, olha só. O que é que a equação dos fabricantes nos diz? Que o inverso da distância focal de uma lente, também chamada de divergência ou convergência de uma lente, né, é dado por índice de refração da lente pelo índice de refração do meio, menos 1, que multiplica a soma do inverso, né, dos inversos dos raios de curvatura. Só que essa expressão, pessoal, ela funciona em uma condição muito específica, que é a situação em que esses meios N1 e N2, ou N3 e N2, são idênticos. E esse não é o caso na questão, né? Pelos valores dos índices de refração, isso fica muito evidente. Por exemplo, o índice de refração N1 é igual a 2. E o do meio 2, o índice de refração é igual a 1, enquanto N3 é igual a 3. E o índice de refração da lente, né, que a questão chamou apenas de N, é igual a 1,5. Ou seja, aplicar a equação dos fabricantes de lentes aqui não é uma boa, tá? E aí, Júlio, o que é que tu me diz então? O que é que fica como sugestão? Bem, para a gente fazer uma conclusão bem precisa, bem detalhada, nós precisaríamos utilizar o dióptro esférico. Bem, o dióptro esférico, galera, é uma conta que é bem complexa, tá? É bem complicadinha, tá certo? E que alguns livros trazem essa resolução toda feitinha, mas acredito eu que não era a intenção na prova. Acredito eu que tem uma pegadinha por aqui por trás. Porque vejam só, o raio de luz, ele está vindo, né, o feixe de luz nas duas situações, ele está vindo de um meio de índice de refração maior para um meio de índice de refração menor. Beleza? E observem que a incidência é perpendicular à superfície. Ou seja, se o raio forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com a superfície, significa dizer que o ângulo de incidência vale zero. E para satisfazer a lei de Snell, isso é verificado também de maneira experimental, esse raio de luz, ele refrata sem sofrer desvio algum. Beleza? Então, tanto na figura 2 quanto na figura 3, né,
Nesses dois casos, na primeira face, não há desvio. Ok? Então, quem vai ser responsável pelo desvio? É essa face convexa aqui, ó, que é a mesma para as duas situações. E observem também o seguinte: em ambas as situações, a luz está indo da lente para o meio 2, ou seja, do meio de maior para o de menor índice de refração. E esses meios, em ambos os casos, são iguais. Ou seja, se esses meios são iguais, o que é que isso significa, pessoal? Que a luz vai sofrer o mesmo desvio. Os raios vão convergir no mesmo ponto em ambas as situações. Logo, podemos dizer que o ponto focal P é igual ao ponto focal P' e, consequentemente, as distâncias focais são iguais. Logo, a razão P por P' é igual a 1. Beleza? Então, essa seria a razão. A alternativa que a gente encontra isso é a alternativa B. Beleza, pessoal? Valeu aí pela atenção de vocês, estamos juntos e até a próxima questão. Valeu!